Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Zúlio, professor de matemática, e hoje a gente vai falar da lição 30, tá ok? Na lição 30 fala sobre semelhança de triângulos. Bom, o que vem ser semelhança de triângulos, tá? A semelhança, tá, principalmente em triângulos ou qualquer outra figura geométrica, tá, é a semelhança que a gente tem entre dois triângulos, dois ou mais triângulos. É como se eu tivesse um triângulo grande e um pequenininho, mas eles tivessem a mesma forma. Lógico que eu preciso procurar critérios, né, nessa semelhança, para que eu possa aplicar algumas, né, teorias que a gente vai encontrar pelo caminho, tá? Ou seja, a proporcionalidade entre eles, tá ok? Vamos dar uma olhadinha? Bom, quando que eu tenho triângulos semelhantes? Os triângulos vão ser semelhantes quando os lados congruentes homólogos são congruentes, tá ok? Desculpa, falei errado. Quando os lados homólogos, tá, são proporcionais e os ângulos são congruentes, ou seja, têm a mesma medida, tá ok? Eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa explicação, porque apesar de semelhança de triângulos ser uma coisa tranquila, é um dos assuntos que o Enem consegue complicar e bastante, tá ok? Vamos lá? Nós temos três casos de semelhança de triângulo. Primeiro caso, lado, 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 o que a gente chama de LLL. Quando isso acontece? Quando todos os lados são proporcionais. Vem comigo que eu vou te mostrar. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu desenhei dois triângulos para você, um verde e um azul. Como que eu sei se os triângulos são exatamente proporcionais? Simples, veja só você. Eu vou pegar o maior lado que eu tenho, tá? Lá do triângulo azul. Zuli, eu poderia pegar o triângulo verde primeiro? Poderia, sem problema nenhum, tá? Eu vou começar do azul e já já você vai entender por quê. Repara que eu peguei, tá, no nosso caso aqui, o maior não, desculpa, né? Eu falei o maior, o menor lado que eu tenho do triângulo azul. O menor. Como eu peguei o menor do triângulo azul, tá, o menor lado do triângulo azul, eu vou pegar o menor lado do triângulo verde. Quem é? É o 2, certo? Agora observa você. Eu coloquei alguém do triângulo azul na parte de cima da nossa fração. Então, agora, de novo, na nossa nova fração, eu vou pôr alguém do triângulo azul. E quem eu peguei agora? Bom, agora, repara você que eu peguei o maior lado do triângulo azul. Então, no triângulo verde, eu vou pegar o maior lado do triângulo verde. E quem é o maior lado do triângulo verde? É o 3. Tranquilo? E para completar, tá? Veja só para você. Por que ele chama lado, lado, lado? Eu já comparei um lado, já comparei o segundo lado, e agora eu vou comparar o terceiro lado. Entendeu? Porque ele chama lado, lado, lado. E agora, veja só. Eu peguei a medida que está intermediária. Não é a menor e nem a maior lá no triângulo azul. Eu vou fazer o mesmo, tá, com o triângulo verde. Vou pegar a medida intermediária, ou seja, que está entre o 2 e o 3, eu vejo lá que está o 2,5. Então eu vou dividir por 2,5. Agora, como é que eu sei se esses triângulos são semelhantes? Quando acontece o caso lado, lado, lado. E quando isso acontece? Quando eu divido todos esses valores e ele vai me dar a constante de proporcionalidade. Ou seja, quando eu pegar o 8 e dividir pelo 2, vai ser a mesma coisa que eu pegar o 12 e dividir pelo 13, pelo 3. Mesma coisa que eu pegar o 10 e dividir pelo 2,5, ou seja, o 4. Quer dizer, nós encontramos aqui, né, que o triângulo azul ele é 4 vezes maior que o triângulo verde. Ou, se você preferir, que o triângulo verde ele é 1/4 do triângulo azul. Tá certo? Nesse caso, nós dizemos que os triângulos são semelhantes, porque ao dividir os lados homólogos, eu encontro o mesmo valor para todos. Agora, eu preciso te ensinar um negócio, uma coisinha que eu chamo de relação entre os triângulos. Se você entender essa parte, quando chegar nos probleminhas, tá, você armou a continha, pronto, acabou. Para armar a continha, na verdade, você vai ver que vai ser um doce, vai ser tranquilo, tranquilo. Vamos comigo? Veja só você. Eu vou aqui nomear um dos triângulos, ou seja, eu vou nomear o triângulo azul. Vou chamar ele de ABC. Mas eu queria que você entendesse que você poderia chamar o triângulo azul, sei lá, de CBA, de BCA, ou seja, o triângulo é seu, você vai colocar o nome que você quiser, desde que você use, né, as letras que estão lá nos ângulos. Fechou? Eu chamei ele de ABC. Agora veja você, não é importante como você chama esse triângulo, mas é importante como você vai nomear o próximo. Porque se você entender a relação entre os dois, entre os ângulos, você consegue resolver um probleminha bem facinho, bem tranquilo. Então assim, ó, a gente escreve assim, símbolo de triângulo, ABC,
o símbolo de semelhante, esse tiozinho aí, beleza? Vou colocar aqui o triângulo, no caso verde, tá? Que a gente vai falar do verde. Eu queria que você pensasse o seguinte, poxa, esse ângulo A, lá do azul, tá ok? Vou até pegar aqui minha caneta aqui, ó. Esse ângulo A, que eu vou pintar aqui para você de preto, vou aqui tomar a frente da tela, esse ângulozinho aqui A, ele é congruente, ou seja, ele é igual a quem lá no verde? Poxa, vamos dar uma olhadinha e eu vou te ensinar a procurar? Olha aqui comigo, ó. Presta bem atenção. O ângulo A, vê se você concorda comigo, ele está entre o 8 e o 10. Fechou? Ele está na reta que une o 8 e o 10. Então, quem que é proporcional ao 8 e ao 10? Ó? É o 2 e é o 2,5. Repara, a reta 2 e a reta 2,5 se encontram onde? Lá no D. Então, quer dizer que esse ângulo D, eu não faço ideia de quanto que ele vale, mas eu sei que ele é exatamente igual ao ângulo A. Então, a primeira letra que eu preciso colocar aqui é a letra D. Por quê? Porque o ângulo A e o ângulo D são congruentes, são iguais. Fechou? Entendeu essa parte? De certo você está... Bom, vamos acabar aqui, porque eu vou falar o que você está pensando. Olha só, olha o ângulo B. Vou até mudar a cor aqui, ó, para a gente fazer aqui, não sei se vai aparecer muito, vamos pôr um roxinho aqui, tá certo? Coloquei o roxo aqui para você. Repara só, o próximo é o ângulo B, né? O ângulo B do azul nada mais é do que esse ângulozinho. E que ele está ligando quais retas? Ele está ligando a reta que é o 12 e a reta que é o 8. Concorda comigo? Só que o 8 e o 12, repara, ó, quem que é proporcional a eles? É o 2 e o 3. E o 2 e o 3, olha, veja só você, ó, o 3 e o 2, que é a mesma coisa, é exatamente encontrando nesse ângulo aqui. Quer dizer que o ângulo B, ele é igual ao ângulo verde, qual? Ao ângulo E. Fechou? E aí, se você fez os dois primeiros corretinho, bonitinho, é lógico que só sobrou quem? Só sobrou o F para ser igual ao C. Fechou? Agora eu quero falar o que você deve estar pensando. Você deve estar pensando assim, Zúlia, é muito fácil, né? O ângulo A está para cima. O ângulo D também está para cima. Então eles vão ser iguais. Nem sempre. Fechou? Nem sempre. Quando a gente perceber isso, é óbvio que a gente nem precisa fazer isso aqui. Tá? Mas muitas vezes, o nosso triângulo ele vai estar do lado contrário. Veja só, meu polegar, cada um está apontando para um lado ao contrário. Minhas mãos não estão na mesma posição, tá ok? Não estão na mesma posição. Eu teria que virar uma delas para o polegar estar apontando para o mesmo lado, entendeu? Pode acontecer isso no nosso triângulo. Então, esse é um detalhe que tem que prestar muita atenção. E aí, se você sabe escrever isso aqui, e entendeu essa parte, você faz qualquer exercício tranquilinho, tranquilinho. Tá bom? Vamos para frente? A gente viu o primeiro caso, que é o caso lado, 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 ou LLL. Vamos para o segundo. Segundo caso. No segundo caso, tá, eu tenho o caso lado, ângulo, lado. Nesta ordem. L, A, L. O ângulo tem que estar no meio dos dois lados. Isso é importantíssimo. Não pode ser LLA. Não pode ser LLA. Não pode. Não pode ser ALL. Tem que ser LAL. Eu vou te mostrar por quê. Imagine você aqui, que eu até desenhei praticamente o mesmo triângulo, só mudei um pouquinho a cor dele. Veja só você. Tá? Que eu tenho aqui, de repente, dois lados do triângulo. Apenas dois. Esse aqui eu tenho o 2 e o 3, aquele tem o 8 e o 12, tá certo? E aí, nesse caso, imagine você que esse ângulo K é igualzinho a esse ângulo B. Ele que me deu, certo? O probleminha me deu isso, eu consegui enxergar isso no probleminha. Eu não preciso do terceiro lado, como eu precisei lá no primeiro. Aqui eu já consigo provar, tá, que esses triângulos são semelhantes. Como? A primeira coisa é você entender que o ângulo K e o ângulo B são congruentes. Vamos escrever isso, ó. O ângulo K, tá, é congruente, ó, não é sinal de igual. 3 pauzinhos, que é o quê? Congruência, tá bom? Ó, congruente ao ângulo B. Fechou? Esse é o meu primeiro critério. Agora repara, detalhe o seguinte. Vamos aqui fazer a mesma coisa que a gente fez no primeiro. Eu vou pegar o 8. Quem é o 8? Poxa, o 8 é o menor lado que ele me deu, do triângulo roxo. Vou pegar o menor lado que eu tenho do triângulo amarelo. Quem? No nosso caso, o 2. E aí? Agora eu vou continuar. Repara.
Vou pegar, coloquei alguém do triângulo roxo em cima, sou obrigado a colocar alguém do triângulo roxo embaixo. Fechou? Tem que ser essa a ordem. Colocou o roxo em cima, vai ter que ser alguém do roxo em cima também. Colocou alguém do amarelo embaixo, vou ter que colocar alguém do amarelo embaixo. Tem que seguir essa ordem. E aí, poxa, ele colocou o maior lado, então eu vou lá no amarelo e pego o maior lado que eu tenho, que no caso é 3. Repara você que se eu pegar o 8 e dividir por 2, é a mesma coisa que o 3, o 12 dividir pelo 3, e é 4, tá certo? Bom, quando os lados apresentam a mesma proporcionalidade, tá certo? Quer dizer que os triângulos são congruentes. Pelo caso, a gente fala assim, pelo caso LAL, ou LAO, se você preferir. Agora, vamos lá escrever esse triângulo aqui. Eu vou chamar aquele triângulo roxo de triângulo ABC. De novo, poxa, então esse triângulo roxo, ele é semelhante, tá certo? Ao nosso triângulo amarelo. Peraí, quem é igual a? Ah, não faço ideia de quem é igual a. Esqueça que A está em cima, ele está em cima também, tá bom? Então para com isso. Vamos analisar para ver se é verdade. Realmente a gente vai achar que de repente é verdade, mas veja só você, presta bem atenção. Quando eu falo do ângulo A, certo? Eu coloquei ele na primeira letra ali. Quem que eu vou pôr na primeira letra? Aquele que é congruente a ele, congruente ao ângulo A, lá no amarelo. Repara que eu peguei o 8, certo? Ó, eu peguei a reta que vai para o 8, que está lá no A, e aquele que não tem ninguém. Então, repara um detalhezinho. O 8 é congruente, desculpa, é homólogo ao lado 2. Opa, se ele é homólogo ao lado 2, eu não posso pegar o 3, porque aqui eu tenho medida. Onde eu não tenho medida? Eu não tenho medida daquele lado. Então eu preciso pegar quem? O M. Quer dizer que esse ângulo A, beleza? Ó, ele é congruente, ou seja, igual ao ângulo M. Pronto, né? E lógico, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar aquilo que ele me deu, né? Ó, ele falou que o K é igual ao B. Então o B está na segunda letra, eu já coloquei o K na segunda letra. E na primeira, vou colocar o M. E aí, se você fez as duas, é lógico que aquela que sobrou, que é o G, é a última letra, tá certo? Bom, vamos lá. Presta bem atenção agora. Concorda comigo que eu, tá, Zuli, fui lá e escrevi que o triângulo ABC, chamei o triângulo roxo de ABC. Mas você poderia ter vindo aqui e chamado o triângulo de CBA. Simples desse jeito. E aí, o problema é como você vai escrever a próxima, tá ok? Como que você vai escrever o próximo? Ou seja, como que você vai se referir ao triângulo amarelo? Repara que eu coloquei o C. E o nosso C, no caso, repara lá, ó, é aquele que não tem ângulo, tá certo? Ó, é o G. Repara, é o G. A gente já sabe que o ângulo B é congruente ao ângulo K. Então, minha segunda letra é o K. Por último, sobrou quem? Só sobrou o M. Escrever essa relação e escrever essa relação, as duas estão certas. Porque você você conservou o critério de ordem. Qual o critério de ordem? O ângulo A, ele é congruente ao ângulo M. O ângulo B é congruente ao ângulo K. E o ângulo C é congruente ao ângulo G. Repara aqui embaixo, é igualzinho. Repara, ó. O ângulo, vou começar pela ordem. Ó. O ângulo A é o último. Ele é congruente ao ângulo M, igualzinho a gente achou em cima. O ângulo B, ele é congruente ao ângulo K. E o ângulo C, ele é congruente ao ângulo G. Zuli mais mudou a ordem, não tem problema nenhum. Eles respeitaram a ordem também da segunda fileira. Então pronto. Você vai ver que isso vai ajudar muito quando a gente for resolver um probleminha. Feito? Bom, a gente já viu o primeiro caso lado, lado, lado. O segundo caso, lado, ângulo, lado. E agora a gente vai para o terceiro. Mas antes do terceiro, repara, ó, um detalhezinho que eu não comentei. O ângulo está entre os lados que ele me deu. Repara você que o ângulo que ele me deu, tá, está entre os lados que ele me deu. O ângulo que ele me deu está entre os lados que ele também me deu. Fechou? O ângulo que tem que estar entre esses dois lados. Então quer dizer que se eu tivesse um triângulo dessa forma aqui, esse lado medindo 2, esse lado medindo 3, e esse ângulozinho daqui fosse exatamente igual a esse, não ia ser semelhante? Pode até ser, mas não podia afirmar. Tá certo? Beleza? O ângulo tem que estar entre os lados, proporcionais. Vamos para frente? O terceiro e último.
é o mais fácil e é aquele que você mais vê. Tá? O nosso terceiro caso é o ângulo-ângulo. Basta que eu tenha dois ângulos iguais num triângulo e esses triângulos vão ser proporcionais. Fechou. Simples assim, ó. Vamos lá? Vou desenhar aqui para você, ó. Repara você que ele vai me dar, é óbvio, né? Por exemplo, que o ângulo K e o ângulo B são iguais. Tá? Cores iguais, ângulos iguais. Fechou? E aí também, que no nosso caso, o ângulo M é igual ao ângulo A. Rapaz, pensa aqui comigo. Se o ângulo K é igual ao ângulo B, se o ângulo M é igual ao ângulo A, ó, o terceiro vai ser igual. Por que vai ser igual? Como lembra comigo? Se esse ângulo mais esse que eu não sei, aliás, nenhum dos três eu sei, né? Vamos lá, se essa é a soma desses três dá 180, aquele também vai dar 180. Então, este último ângulo aqui vai ser com certeza igual a este. Pronto. E aí, o que eu preciso? Só escrever a relação. E aí é o mais fácil que tem para escrever relação, é ou não é? Vamos lá, ó. Triângulo ABC. Quem é igual ao ângulo A? O ângulo A é aquele que está de amarelo. Quem está de amarelo aqui é o M, concorda? Então é só escrever o M e pronto. Opa, quem é igual ao ângulo B? Opa, igual ao ângulo B é o vermelho. Quem é vermelho aqui? É o K. Pronto, fechou. E por último, e não menos importante, quem é igual ao ângulo C? O ângulo C é o ângulo G e pronto, eu tenho um triângulo semelhante. O que a gente precisa saber? 3 casos de triângulo semelhante, só. Mas cuidado. Esse, tá, é um conteúdo que o Enem adora complicar, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui num detalhezinho para ver se você entendeu? Eu vou te mostrar esses dois triângulos, tá bom? E aí eu vou falar para você, olha, esse ângulo L é roxo, esse ângulo A é amarelo, aquele ângulo O é amarelo e o ângulo T é amarelo, é roxo, perdão. E aí eu vou escrever assim para você, ó, vou chamar esse triângulo aqui de triângulo Lua, tá vendo, ó? Lua. E aí eu vou pedir para você, ele é semelhante ao triângulo vermelho. Dá uma pausa no vídeo, pausa agora e tenta resolver. Escreve ele aqui para ver se você conseguiu entender. Vai lá. Vamos? Você já voltou? Então já fez. Vamos comigo? Vou lá, vou resolver com você. Repara que facinho que é. O ângulo L coloquei primeiro. Por quê? Porque eu quis, para ficar bonitinho, lua, né? Então, quem que é semelhante, ou seja, congruente, na verdade, ao ângulo L, que é roxo? Opa, roxo lá é o nosso T. Então, o T tem que vir na frente. Opa, quem que é igual ao A? O A eu sei que é o O, então o O é o último. Concorda comigo? O O tem que ser a última letra. Então, quem é igual ao U? É aquele que não tem valor nenhum. Aquele que não tem valor nenhum é o I. Você viu que ele não veio na posição agora? Eu virei ele para você, tá certo? Ó, e aí, por último, ó. Então, a gente fala que o triângulo Lua, o triângulo Lua, ele é semelhante ao triângulo Tio. Fechou? Para a gente fazer um probleminha aí, para a gente ver como é que ficou. Olha só esse exemplo daqui. Vou desenhar 2 triângulos para você. E aí, estou mostrando um ângulozinho aqui para você, tá? Que são congruentes, cores iguais, lembra? Tá? Valores iguais. E aí, vou colocar os nomezinhos neles, tá bom? Vou falar para você que de C, né, até E mede 12, que de C até R mede 15 centímetros, que no nosso caso, R até E vai medir 10, e que a gente também tem, que eu quero saber, lá de V até Y. De V até Y mede X, eu quero saber esse valor. E lógico, de V até C mede 9 centímetros. Qual o valor de X? Vamos procurar? Primeiro, eu preciso saber se esses triângulos são semelhantes. Concorda comigo? Primeiro, é o caso lado, lado, lado? Não. Por quê? Repara que nesse triângulo eu não tenho 3 lados, eu não consigo provar isso. Tudo bem? Tá. Pode ser o caso LAU, lado, ângulo, lado? Também não. Por que não? Porque eu preciso de 2 lados, e eu não sei esse. Então só me restou o quê? Só me restou o ângulo, ângulo. Mas ele só me deu um ângulo. Ele me deu 2. Tá certo? Ele me deu 2 ângulos. Aonde está o outro ângulo que eu não estou vendo? Eu estou vendo apenas um aí, né, que está pintado de cada lado, que é roxo. Eu já sei que o ângulo V e o ângulo R são congruentes. Mas cadê o outro? O outro está aqui, pessoal, ó, mostrando para a gente aqui, ó, tá? Lá no C. Por quê? A gente já viu isso lá atrás. Quando duas retas se cruzam, os ângulos que são opostos, eles têm o mesmo valor. Tá certo? Ó, cadê as retas cruzando? Tá aqui, ó. 2 retas se cruzando. Quer dizer que esse ângulo aqui de cima é igual ao de baixo, da mesma forma que eu não sei quanto é, mas eu sei que esse ângulo de cá
é igual a isso aqui. Pronto, fechou. Quer dizer que eu já tenho dois ângulos. Vamos escrever a semelhança de triângulo aqui pra gente, ó. Vou chamar aquele triângulo de cá, né, de RCE, beleza? Bom, então, quem que é igual ao R? Quem é igual ao R é o roxo. Então vai ser o V, que eu vou colocar primeiro. Quem é igual ao C? Oh, quem é igual ao C é o próprio C. Por quê? Repara. Olha lá, ó, esse ângulo C é igual a esse ângulo C daqui. Tá? Então, como só tem uma letra, eu só vou pôr ela, vou repetir ela. E aí, se eu coloquei as duas primeiras, correta, eu já sei que o E vai ser igual a quem? Vai ser igual ao Y, fechou? Repara que o E é aquele que eu não tenho ângulo. Aquele que eu não tenho ângulo é o Y. Fez isso, não pode mais errar. Você fez 90% do exercício. Fez 90% do exercício só fazendo isso aqui. Tá? Agora, só se você errar, tá borrado, ou com divisãozinha. Vamos comigo? Ó. Eu, Zuli, gosto de começar sempre pelo cara que a gente está procurando. Quem que a gente está procurando? O tal do X. Veja só, e agora entenda por que isso aqui é facinho, ó. Depois que eu fiz isso, fica facinho de você resolver o exercício. Eu peguei o X, mas olha só, o X vai de V até Y, não vai? Olha lá, ó, vai de V até Y. O que eu peguei? Eu peguei a primeira e última letra, fechou? Primeira e última letra. Eu venho no triângulo de cá, eu vou pegar a primeira e última letra. Quem? O RE. Quem é o RE? Olha lá, ó, nosso RE é o 10. Então, embaixo do X tem que ir o 10. Vamos colocar. Sinal de igual, tracinho da fração. Agora repara, e aqui você não pode errar. Quem é o X? Vamos falar que é o triângulo pequeno, tá certo? É o menor triângulo. Se eu peguei o X, que é do triângulo pequeno, e coloquei em cima, então em cima tem que colocar alguém do triângulo pequeno. E para nossa sorte, eu só tenho o 9, concorda? Então, vai o 9. Beleza. Mas quem vai embaixo do 9? Quem vai embaixo do 9 é o 15 ou é o 12? Vem comigo e pensa comigo, ó. Quem vai me salvar? A relação. Veja só você. Quando eu peguei o 9, eu peguei do vértice V até o C, ou do C até o V, que é a mesma coisa. Concorda? Ó, vem aqui comigo, ó. Peguei do V até o C. O que é isso? Peguei as duas primeiras letras. Eu venho aqui e vou pegar as duas primeiras letras. Você viu como é que ficou fácil agora? Opa, quem que é o nosso RC? O nosso RC é o 15, tá certo? Ó. Opa, agora, meu amigo, é como eu falei para você. É só continha. O que a gente faz? Faz o x, multiplica cruzado. X vezes 15, 15x. E 9 vezes o 10, 90. O 15 está multiplicando. A gente vai passar o 15 dividindo, concorda? E quando eu pegar o 90 e dividir pelo 15, vai dar exatamente o 6. Achamos a resposta que a gente queria. Circula e corre para o abraço. Você viu que é simples? Tá bom? O que eu preciso? Aprender a escrever a relação. Você vai ver que muitas vezes a gente não precisa dela, mas em outras ela é fundamental. Fechou? Bom, eu vou parar por aqui e a gente se vê na próxima aula resolvendo algumas atividades que a gente tem aí na lição 30. Um abraço, até a próxima.